companhia nobre, como essa, e que eu trouxe aqui para vocês hoje. Bom, como texto, como fala, eu trouxe um tema que se entrelaça aí com a minha trajetória de pesquisa. E como vocês vão perceber, minha trajetória de pesquisa é bem diferente do Giuseppe e do Marcos. Então é bem possível que vocês sintam uma descontinuidade, né? Veio um pouquinho num sentido as falas, né? Os textos, a discussão proposta, e agora o tema, assim, digamos que ele é tangente. Meu tema é tangente, mas não é exatamente coincidente, e também não há uma continuidade, né, com o que os rapazes falaram aqui pra gente. Bom, do que se trata o meu tema, então? Trata-se de um debate, né, acerca das noções de estrutura e de história em antropologia social. Naquilo que diz respeito ao meu interesse, né, nesse tema, eu posso dizer que ele surgiu já lá quando eu estava na graduação de psicologia, no momento em que surgia o meu interesse pela psicanálise do Jacques Lacan. Ao mesmo tempo que a minha atenção se voltava para a psicanálise lacaniana, ela se voltava também para a antropologia de Lévi-Strauss. Isso porque Lacan, curiosamente, teria assumido aí seu papel de psicanalista, né, convicto e assumido, após se dedicar aí a algumas leituras de textos levi-straussianos, como a introdução à obra de Marcel Mauss, escrituras elementares do parentesco e a eficácia simbólica, todos datando aí de 1949. Essa curiosidade, né, desse movimento lacaniano em relação à obra de Lévi-Strauss foi o que me levou então a escrever a minha dissertação de mestrado. Essa era uma curiosidade motivada pela inquietação, né, da ideia de que alguém poderia se assumir, né, assumir uma noção psicanalítica de inconsciente a partir da leitura de alguém como Lévi-Strauss, fundador da antropologia social, dono de uma peculiar abordagem estruturalista e crítico ávido da psicanálise freudiana, né, apesar de reconhecer nela uma fonte de inspiração em sua juventude. Então foi a partir aí desse incômodo, inicialmente, que eu considero hoje até um pouco ingênuo, acabou derivando a minha dissertação em filosofia, né? Em um estilo de comentário bem típico de uma certa história da filosofia franco-brasileira, da qual estávamos discutindo aqui agora. E o objeto da minha dissertação foi justamente o que me causava incômodo, né? A noção de inconsciente estrutural em Lévi-Strauss. E apesar desse termo inconsciente causar estranhamento e às vezes até mesmo repulsa, né, nos antropólogos, essa noção, ainda que com outros nomes e com outras roupagens, se encontra presente do começo ao fim da obra de Lévi-Strauss. Trata-se da função simbólica, transmutada mais tarde em pensamento simbólico e, por último, em pensamento mítico ou lógica dos mitos. Essas noções, né, são noções que congregam a ideia de leis de estrutura universais e atemporais do mundo físico, e que se exerceriam em todos os sujeitos da mesma forma, sejam eles sujeitos indivíduos ou coletivos. Essa noção de consciente talvez seja a noção mais importante, talvez mais importante não, mas uma das mais importantes da obra do Lévi-Strauss. O próprio método estrutural proposto pelo autor é, de certa maneira, coextensivo à noção de que essas leis não só existem, mas elas podem ser desnudadas, para não dizer demonstradas. Terminando aí esse brevíssimo resumo do que eu fiz na minha dissertação, eu posso começar a falar um pouco do que eu faço no momento e melhor relacionar com o tema aqui proposto, né? História do pensamento na filosofia. Se há de fato uma relação entre o que eu vou falar, né? Ao menos eu posso dizer que essa relação não é óbvia. Enfim, após o meu mestrado, eu dei continuidade com o tema aí das relações entre psicanálise e antropologia, mas agora eu tenho me dedicado a uma antropologia, digamos, herdeira de Lévi-Strauss. Tenho estudado autores como o francês Philippe Descola e o tupiniquim Eduardo Viveiros de Castro. O primeiro é discípulo direto de Lévi-Strauss, que dirigiu sua tese de doutorado, e o segundo, um herdeiro, digamos, autodeterminado herdeiro. Ambos, entretanto, operam transformações à obra do mestre.
De Viveiros de Castro, podemos dizer que suas transformações da obra de Lévi-Strauss são antropofágicas, mas um pouco à francesa, uma vez que mescla Lévi-Strauss não só com noções nativas, como o do Zaraueté, mas com a filosofia de Deleuze e Guattari. Mas talvez o mais surpreendente para mim é que ambos os autores, tanto Descolar quanto Viveiros de Castro, se inscrevem hoje no que vem sendo chamado de virada ontológica. A virada ontológica, assim como o estruturalismo, não é um movimento fácil de ser definido em antropologia. Alguns autores chamam a virada ontológica de um acontecimento crítico. Não se sabe ainda, não se pode ainda defini-la. Talvez nunca se possa. Mas ela tem sido resumida pela maior parte dos autores como uma atividade de conceitualizar, de conceitualização. Atividade que até então era vista como quase exclusividade da filosofia. Para quem é familiarizado com o suposto realismo estruturalista de Lévi-Strauss e com a sua investigação dedutiva e lógica, assim como sua ambição cientificista, pode soar estranho esse resgate do termo ontologia, bem como a noção de conceitualização presente na virada ontológica em antropologia. Do que se trata, né? De onde surgiu a virada ontológica? Desde os anos mais ou menos 1990, eclodiu no campo da antropologia a famosa, né, e a mal afamada crise da representação, em que se preconizava uma ideia de que tratar da alteridade, mote maior da antropologia, seria virtualmente impossível, uma vez que os antropólogos, assim como todos os meros mortais que somos, se encontrariam sempre presos em seu próprio sistema de representações. Representações, calma que eu me perdi agora. Aqui. A virada ontológica, sim, teria surgido como uma resposta a essa impossibilidade de se escapar ao domínio da representação em antropologia. A virada ontológica continuaria, então, a ser orientada para a questão de como a alteridade pode tomar contornos, mas, diferentemente dos aportes clássicos, ela insere essa noção na problemática etnográfica, na própria atividade de descrição etnográfica. Na virada ontológica, a descrição da alteridade seria, na verdade, uma experiência de produção de alteridade ou de diferença. Consequentemente, o estudo etnográfico do outro passa a ser menos pautado pelo interesse da diferença etnográfica entre elementos de diferentes culturas e passa a se focar na obtenção da diferença, não entre culturas, mas como as coisas e as pessoas diferem de si mesmas. Sendo uma técnica de comparação, como propõe um autor britânico chamado Martin Robert, seria definida como uma ontografia, não mais como uma etnografia. Uma ontologia política como tecnologia de descrição e produção de alteridade. Uma alteridade radical das formas de vida e concepções de mundo. Esse seria o resumo do manifesto da virada ontológica em antropologia. Bom, se para os antropólogos da virada ontológica a ênfase se dá na noção de descrição, numa relação aí meio de bricolagem com a praxis filosófica de criação de conceitos, para Lévi-Strauss a antropologia se dá em outro nível, não é no nível da descrição. Lévi-Strauss, ele divide a sua análise em dois momentos. Um momento indutivo, em que dados a respeito dos fenômenos do social e do cultural são coletados através de um método histórico ou etnográfico. Esse primeiro movimento se daria no nível do consciente, das expressões subjetivas e elaborações secundárias presentes no cultural e no social. A partir de uma boa base indutiva, segue-se um momento comparativo, em que, se invariantes aparecem, da qual a proibição do incesto é o maior exemplo dado por Lévi-Strauss, pode-se construir um modelo que opera deduções lógicas. Esse seria o momento em que a análise estrutural pode, de fato, se efetuar e o nível inconsciente dos fenômenos, nível objetivo, pode ser atingido.
Agora eu cito Levi-Strauss. Enquanto a história organiza seus dados em relação às expressões conscientes, a etnologia indaga sobre as relações inconscientes da vida social. Essa divisão é fundamental na obra do antropólogo e começa já a situar a sua concepção de história e etnografia como absolutamente diversa de sua concepção de antropologia. Antropologia diz respeito à análise estrutural e não se confunde com a etnografia e muito menos com uma história positivista. O fazer propriamente etnológico não estaria, ou antropológico, não estaria relacionado com a descrição etnográfica. A antropologia para Levi-Strauss relaciona com a explicação dos fenômenos sociais, não com a sua descrição, com o desvelamento das relações necessárias por detrás das meras contingências e eventos do plano do social. A história e a etnografia seriam meras ferramentas de descrição do nível consciente e nunca poderiam dar conta do nível explicativo dos fenômenos, tendo de se contentar somente em registrá-los. Como então, eu falei da virada ontológica, voltei agora para Levi-Strauss, falei que Viveiros de Castro e Descolar são herdeiros, diretamente, de diferentes maneiras do Levi-Strauss. Como então os herdeiros da obra de Levi-Strauss poderiam se dizer herdeiros se o que aparece para eles como fundamental se encontra no nível do descritivo? Surpreendentemente, uma possível resposta se relaciona com a própria concepção de história e história do pensamento presente na obra de Levi-Strauss. Eu vi então, nessa ocasião desse debate, uma oportunidade para começar a trabalhar essa questão. Espero que não fique específico demais, espero que não fique superficial demais, porque eu ainda estou tateando essa noção de história. O debate de Levi-Strauss com a história se iniciou aí de maneira bem explícita já em 1949, em seu texto História e Etnologia, alocado mais tarde, em 1958, estrategicamente como introdução de sua coletânea Antropologia Estrutural. Estrategicamente por quê? Porque nesse texto Levi-Strauss se afasta da história tanto quanto foi possível, na verdade. Então, é um texto bastante estratégico para, enfim, esboçar aí toda uma doutrina antropológica que se separa não só da sociologia de Durkheim, embora busca nela, enfim, tem uma influência muito forte dela, mas se separa radicalmente de uma noção de história. Bom, já nesse escrito inicial se faz evidente que a separação entre os níveis do método diz respeito à famosa